Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um review do Galaxy Buds Plus. O segundo modelo do Galaxy Buds já está há um tempo razoável comigo e já é hora de falar com mais propriedade sobre ele depois de um bom tempo de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então para começar, vamos falar um pouquinho de especificações técnicas, tá? De forma bem rápida, bem breve. Esse fone de ouvido, ele tem um alto-falante dinâmico com dois modos, tem graves e agudos, tem 3 microfones que ajudam a reduzir o ruído externo. A bateria, ela tem força para levar os fones por 22 horas de uso e o carregamento pode ser feito sem fio por indução, tá? Seguindo aqui um pouquinho mais, mostrando aquele para vocês. Ele é um fone de ouvido com assinatura da AKG, o que quem entende um pouquinho aí de áudio sabe que a AKG foi adquirida pela Samsung há um tempo atrás, aí, talvez um ano ou dois, não sei ao certo, não me recordo, mas é uma empresa que tem uma fama de ser excelente em áudio e assim, eu já tive fones da AKG, realmente não é só fama, os fones são muito bons, tá? Tem um nível muito legal. Então, aqui o que tem de interessante? Você tem mais microfones, você tem 3 microfones neste fone aqui, em cada lado, então você tem menos ruído, você tem um microfone interno e 2 externos, tá? Então você consegue ter ser ouvido melhor pelas pessoas, então isso é uma coisa que eu notei bastante. Quando eu fiz ligação com esse fone e fiz ligação com o modelo anterior, eu notei que eu tinha uma voz mais limpa, mais nítida e eu ouvia melhor as pessoas que estavam usando este fone do que o modelo anterior. Então isso é um ponto super positivo. Então ajuda você não levar ruído do ambiente na sua voz para outra pessoa quando você está fazendo uma conferência ou uma chamada. Isso é um ponto super positivo, tá? Para vocês terem uma ideia, falando um pouco de bateria agora, é estimado pela Samsung 11 horas de uso neste fone de ouvido e mais uma carga aqui nessa caixinha. Então são 22 horas de uso. Eu cheguei perto disso, um pouquinho menos, mas cheguei bem perto disso, então eu acho que cumpre exatamente com papel. Dá para você levar quando for possível novamente, né, num voo super longo, você consegue fazer uma viagem sem precisar carregar esse fone de ouvido, que é excelente, tá? O carregamento, ainda falando de carregamento, você consegue com esse estojinho aqui, dá para carregar até com o celular, se você tiver um celular compatível, né, com o carregamento por indução, o carregamento reverso. Em 3 minutos você consegue dar 1 hora de uso para ele. Então, numa emergência, ele vai super bem e super rápido, né? O carregamento por indução por si só, eu acho que é um bônus bem interessante para qualquer fone de ouvido, facilita muito a vida e também a gestão da energia fica muito fácil porque sempre que você abre essa caixinha, ele já conecta automaticamente no seu celular e você já consegue ver a gestão da bateria, você já consegue enxergar a bateria no aparelho. Então aqui, ó, para mostrar para vocês, eu já estou com o Spotify aberto aqui, vamos ver se ele já vai mostrar ou não. Ele piscou bem rápido, só porque eu queria mostrar para vocês, foi bem rapidinho, vou ver se eu consigo fazer isso aqui acontecer de uma forma mais lenta. Tá bem rápido, deve ser um bug da última versão, mas enfim, é possível você fazer essa gestão facilmente. Vamos lá, até não vamos nos dar por vencidos, aqui ó. Tem uma nova versão, inclusive, desse fone de ouvido. Então aqui, ó, dá para ver quanto de carga tem na caixinha, quanto de carga tem no fone. Então, isso é muito interessante mesmo. Outro ponto interessante, já que estamos aqui, né, o som ambiente. Esse fone de ouvido, você consegue definir o quanto de som do ambiente você vai poder ouvir. Particularmente é muito bom quando você está na rua, se estiver andando de bicicleta ou mesmo no trabalho. Se alguém estiver chamando por você ou até mesmo na sua casa, alguém chamando por você, você consegue definir o quanto você quer ouvir de interferência externa, a hora que se deixa ativado, e aqui você coloca dentro desses níveis. Muito útil e muito bom
som, porque aí não isola completamente. Lembrando que esse fone de ouvido aqui, ele tem o cancelamento de ruído somente o passivo, somente pela borrachinha aqui. Ele não tem o cancelamento ativo, como no Sony, que eu mostrei já aqui no canal. Seguindo aqui em frente, nós temos um equalizador, eu costumo deixar aqui no dinâmico, tá? Ele dá uma força legal para o som do fone de ouvido. Você tem como gerenciar notificações, acertar também os comandos do touchpad, isso é muito legal. Então você pode colocar uma série de comandos para 1, 2 ou 3 toques, olha. Então isso é realmente muito útil. Ó, volta para a faixa anterior, dá para escolher aumentar volume, dá para fazer bastante coisa neste painel touch aqui dele, tá? E aí você pode bloquear também se você não quiser ouvir. Ativar quando encostar nele. Outro ponto interessante, você, aqui no meu caso, né, mantendo pressionado o touchpad, eu posso ligar aqui o som ambiente, se eu quiser ouvir o que está acontecendo lá de fora, e na direita eu tenho como abrir o Spotify. Então, bem útil, né? O touchpad bem útil. Aqui ainda nós temos algumas configurações aqui de som ambiente durante a chamada. Então, você quer ouvir sua própria voz mais claramente ou não, isso é útil, porque tem gente que acaba falando muito alto porque não está se ouvindo, tá? Então, isso aqui é um ponto bem útil aí para quem quer se ouvir melhor durante uma chamada, tá? Você tem como buscar os fones de ouvido, você perdeu em casa, não sabe se está num bolso, tal, você coloca ele para você conseguir localizar. Então você clicou aqui, você consegue fazer a busca dele. Voltando aqui, ainda tem configurações aqui no geral. Você tem como restaurar os fones de ouvido, tá? Então, basicamente, olha, tem ainda atualizações, tem mais alguns detalhezinhos aqui dentro do Labs, né? Mas, basicamente, as configurações principais são essas, tá? Vamos falar um pouquinho mais desse fone de ouvido agora com relação à experiência de uso. Bom, falando um pouquinho de experiência, eu gostei bastante do uso dele. A única coisa que eu apanhei um pouquinho, né? Quando você coloca ele no ouvido, você tem que fazer esse movimento aqui, porque essa barbatana ela fica para baixo, ela não fica nessa posição no ouvido. Então, você colocou no ouvido, tem que fazer isso aqui, ó. Mas aí eu acho que ele veda bem, ele é confortável. Ele não tinha nem assim, não fazia nem menção de cair, dá para ficar super firme com ele e ele é mais confortável do que eu imaginava. Esse tipo de fone muitas vezes escapa do ouvido e esquenta, é ruim de usar. Esse aqui eu achei que foi super legal, porque ele é muito, muito confortável e esse conforto já vinha do modelo anterior, que também já era bastante confortável, muito legal de usar. O que eu senti de diferença sonora neste fone aqui? Ele realmente, como a própria Samsung vendeu, né, nas propagandas, ele tem 2 drivers ali de som, tem mais agudos e graves e tal, isso realmente acontece. Eu apanhei um pouquinho para encontrar a borrachinha certa, eu até achei que fosse usar a média, mas acabei usando a grande ficou melhor, vedou melhor, e vedando melhor, entrega um grave melhor, um grave mais encorpado, tá? Então eu tô usando essa borrachinha grande e tô super feliz. O que eu estranhei no começo, mas depois ficou super agradável, é que ele entrega mais agudo. Então, como ele entrega mais agudo, parece que tá com menos grave, mas na verdade você tem o mesmo grave do modelo anterior, ou um grave até um pouquinho mais bem definido, com um agudo encorpado. Então acabou com um som bem mais equilibrado, bem mais límpido e com mais frequências. Então, depois de usar esse aqui, a impressão que dá é que o modelo anterior até é um pouco abafado, tem um som um pouco fechado demais. Então, realmente foi assim um upgrade bem interessante. E eu acho assim que de resto eu fiquei feliz com o fone, achei que foi acho que é uma compra excelente para quem está buscando um fone de ouvido Bluetooth. Ele não é dos mais baratos, vale ressaltar, né?
Ele hoje pode ser encontrado aí na faixa dos R$1.000 no site da Samsung, tá R$999, não é um fone barato, mas é um fone que vai te entregar uma qualidade sonora acima da média, vai entregar um som super legal. E o que eu achei mais interessante, o conforto do uso. É até incrível isso, eu tenho um fone da Sony com cancelamento de ruído e eu costumo utilizar menos esse fone do que o fone mais esse fone do que o fone da Sony, por incrível que pareça, tá? É mais agradável o cancelamento do ruído, tal, da Sony, o som até um pouquinho melhor, mas ele escapa da orelha, ele é ruim ele não para tão bem quanto esse, ele não fica tão bem encaixado. Então esse fone aqui acabou sendo a minha escolha principal de uso, a não ser que seja muito barulho aqui em casa, aí eu acabo usando o com cancelamento de ruído, mas no dia a dia esse aqui eu tenho utilizado mais do que o da Sony, tá? Bom, pessoal, então esse aqui foi o fone de ouvido Galaxy Buds Plus, recomendadíssimo, achei super confortável, como eu já disse, e eu acho que pode ser uma boa por conversar muito bem com aparelhos da Samsung também. Esse é um outro ponto positivo que eu acabei nem mencionando no decorrer do vídeo, mas eu acho que a integração dele acaba valendo muito a pena. Os recursos que essa integração trazem para o usuário de ouvir mais o externo, poder equalizar da forma que mais fique do seu agrado e tal, eu acho que acaba sendo um ponto super positivo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.